bem-vindo a você, pastor Salmão. Tem a palavra, fique à vontade, pregue a palavra e fique à vontade no nosso meio, o púlpito é seu. Como eu disse, temos vários irmãos em vários lugares e Deus vai com certeza usar você com a palavra nesta noite. Amém. Obrigado, pastor Júlio. Uma alegria muito grande estarmos aqui. Estou pondo aqui o relógio para eu não ir até às 10. São dois filhos, é o Giovanni, que fez 18 agora, em junho, e a Juliane, que tem 15 anos, e graças a Deus também, a Milene, né, minha esposa. E estamos aqui, pastoreamos uma Assembleia de Deus aqui na região de Boston, a Igreja Vida, Assembleia de Deus Vida, desde 2000, quando começamos esse trabalho aqui. Moramos na Flórida com o pastor Júlio, com o pastor Eronides, a Ruth, a Vânia, é isso, conhecemos o pastor Júlio, a pastora Raquel, já há muitos anos, e ficamos lá de 94 até 97, 97 viemos para Boston, e depois, em 2000, começamos o nosso trabalho, que nós estamos pastoreando já há 20 anos. Então, uma alegria muito grande para nós, pastor Júlio, todos que estão aí, né, ligados no Zoom aí da igreja em Petrória, a pastora Raquel e todos os demais, que Deus abençoe grandemente. E é uma alegria, um privilégio, né? Eu estou devendo uma visita aí a vocês, né, na África do Sul, o pastor Júlio, na verdade, já estivemos juntos em Angola, eu já estive no Níger também, mas estou devendo aí. Pastor Júlio para nós, é nosso missionário também, né, em termos de amizade, de companheirismo. Sempre que ele vem aos Estados Unidos, a gente faz questão dele estar conosco na nossa igreja. Então, é uma alegria muito grande, além do amigo pessoal já há muitos anos. Maravilha. Vamos à palavra de Deus. Eu entendo que os irmãos estão na sexta-feira no estudo bíblico e o pastor Júlio nos convidou, e para mim é um privilégio muito grande. Aí eu avisei algumas pessoas, vou estar pregando sexta-feira na África do Sul. Eu sou, uau, como é que você vai chegar lá? Pelo Zoom, né? Então, rapidinho a gente chega pelo Zoom e vamos estar ministrando. Nós estamos ministrando na nossa igreja uma série de estudos bíblicos, o nosso culto de ensino é na quarta, sobre Efésios. E aí, orando, pedindo orientação a Deus, eu queria compartilhar com os irmãos também parte desse estudo. É claro que esse estudo que nós estamos fazendo já vai para a 8ª semana, mas aí eu quero pegar, né, as primeiras partes e compartilhar com os irmãos. Por quê? Efésios é uma carta não só doutrinária, não só de ensino, que na igreja primitiva chamava-se o didaquê, o ensino, né, a doutrina, mas também é uma carta prática, onde o apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, expressa as doutrinas, as considerações de ensino doutrinais, estabelece uma base doutrinária, e aí do 4, 5 e 6 ele estabelece exortações práticas, ou seja, como pôr essas doutrinas na vida diária. E ele fala como um empregado, como patrão, como marido, como esposa, como filhos, na guerra espiritual, em várias áreas da vida. 4, 5, 6 de Efésios, ele põe essas doutrinas na prática. Então, o grande desafio nosso como cristão é estudar a Bíblia, é ler a Bíblia, é aprender a palavra de Deus e colocar em prática. Jesus falou isso em Mateus, que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compara um homem, né, insensato que constrói a sua casa sobre areia. Ou seja, até que constrói alguma coisa. Às vezes a pessoa até consegue construir alguma coisa só com a teoria, só com o ensino, só com a doutrina, mas não tem solidez, não tem fundamentos, se não tiver a prática, porque vem as dificuldades, problemas, tempestade, derruba aquela construção. Mas aí Jesus disse, aquele que é sábio ouve as minhas palavras, ou seja, o ensinamento, a doutrina, esse didaquê, e coloca em prática, e vive esse negócio no dia a dia. Então, esse está afundando, está cavando fundo e está estabelecendo a sua construção, a sua casa na rocha que é Cristo. Aí vem lutas, dificuldades, tempestades, e essa casa não cai. Por quê? Porque é a soma do ensino com a prática desse ensino é que realmente nos fundamenta na rocha que é Cristo Jesus. E Efésios é tudo sobre isso, sobre essa doutrina, esse ensinamento, esse
didaquê, que na igreja primitiva chamava-se, e, do outro lado, também essa prática, essa vivência da vida cristã. E Paulo chega a tocar em situações específicas da vida diária nossa como cristãos. Então, veja, nós que estamos buscando a Deus, você que está ligado aí, onde estiver, no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul, entender que, independente das circunstâncias do coronavírus, do distanciamento social, da igreja virtual, nós precisamos entender que Deus não está de quarentena. Nós estamos de quarentena, mas o evangelho não está de quarentena. A vida cristã não está de quarentena. A prática da vida cristã não está de quarentena. Nós continuamos ativos como cristãos, como filhos de Deus. Deus continua agindo. Deus não tirou quarentena, não se isolou no céu. Deus continua trabalhando, agindo por nós, através de nós. Então, entender isso, que nós continuamos sendo crentes, salvos em Jesus, na prática diária. E aí eu quero ler com os irmãos Efésios. Nós vamos nos deter no capítulo 1 de Efésios. Eu vou ler alguns textos. Essa carta, é claro, escrita pelo apóstolo Paulo, e o próprio Paulo declara isso nessa carta. Essa carta foi escrita quando Paulo estava na prisão em Roma, lá em Atos 28. Dali que ele escreve, ele fica 2 anos nessa prisão domiciliar, e dali ele escreve para os irmãos que estavam na cidade de Éfeso. E Éfeso ele visitou na primeira viagem missionária dele, no capítulo 13, mas depois, na terceira viagem missionária, Paulo estabelece mais, fica ali uns 3 anos nessa igreja de Éfeso, e depois volta, e na viagem a Roma, quando ele está preso em Roma, então é que ele escreve as 4 cartas da prisão, e uma delas é essa de Efésios. Eu quero ler aqui, então, com os irmãos, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo. Que a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, do Senhor Jesus, estejam com vocês. Obrigado, pastor Júlio, está colocando o texto aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha o versículo 3, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu quero ler mais ainda o versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos o quê? Isso aqui é muito importante, sermos santos. Isso fala de identidade, de quem nós somos. Às vezes, né, nós crentes, falhamos em alguma coisa e colocamos a desculpa, eu não sou santo mesmo, então... Não, nós somos. Se você é crente, você é santo, é a sua identidade como santo de Deus, e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5, e depois nós vamos ler outros. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Nós cremos, sim, né, como Assembleia de Deus, na doutrina da eleição e da predestinação, não como os calvinistas, que creem que Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno. Não, nós cremos que Deus, em Cristo, nos predestinou a partir do momento em que entregamos nossa vida para Ele pela presciência de Deus. Então, veja, essa carta, ela destaca, pelo menos, 2 coisas muito importantes que nós precisamos crer, confiar. Eu falei na quarta-feira na nossa igreja que as nossas decisões, o nosso comportamento, ele é expressão daquilo que nós cremos. Você toma decisões com base no que você crê, decisões conscientes ou inconscientes. Tomamos decisões com base naquilo que nós cremos. E essa carta, nós precisamos entender que ela nos explica, nos ensina 2 coisas muito importantes. Primeiro, que Cristo é a cabeça da igreja. No original fala no feminino mesmo, no sentido de que é parte de um corpo, não fala no masculino como o cabeça, que também Jesus é o cabeça, o líder, mas nesse texto específico está se referindo à parte do corpo humano, cabeça, porque é organismo vivo.
E o outro destaque, além de Cristo, a cabeça da igreja, é a igreja, o corpo de Cristo. A carta aos Efésios, ela dá esse destaque em Cristo e na igreja, que a igreja só existe por causa de Cristo. E Cristo, ele, por ter morrido na cruz, então, ele estabelece a igreja, e a igreja é o seu corpo. Ou seja, Jesus não quer estar no céu ou viver sem a igreja. Por isso que essa ilustração é muito forte de a cabeça e o corpo, porque não existe corpo por aí sem cabeça. Ou não existe cabeça por aí andando sem corpo. Então, a ilustração é intencional de Paulo, que Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Ou seja, não dá para viver sem Jesus, e Jesus não quer viver sem a igreja. Jesus precisa de nós? Não, Jesus não precisa de ninguém, não precisa de mim, de você, para sobreviver. Não. A questão não é que Jesus precisa ou deixa de precisar. A questão é que Jesus quer ter a igreja. É uma questão de desejo, de amor. Ele não precisa, mas ele quer. Então, por isso, nós somos o corpo de Cristo. A igreja não vive sem a cabeça, que é Cristo, e Cristo não quer viver sem o corpo, que é a sua igreja. Então, essas são duas grandes ênfases na carta aos Efésios que nos fortalece, que nos dá confiança de que nós somos de Jesus, pertencemos a Cristo, e essa carta dá esse destaque desse propósito e desse plano eterno de Deus para a igreja em Cristo Jesus. Tanto é que fala desde antes da fundação do mundo, ou seja, não que isso aconteceu literalmente antes da fundação do mundo, Jesus morre antes da fundação, depois morre de novo, mas é o decreto de Deus, é o plano de Deus estabelecido, porque para Deus não existe dia, noite, horas, 24 horas, Deus está na dimensão da eternidade, e na eternidade, para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Essa carta mostra, então, esse propósito e esse plano para mim, para você como igreja, tendo Cristo como a cabeça desta igreja. É interessante que em Efésios, cada capítulo de Efésios apresenta Cristo de uma maneira. O capítulo 1 apresenta Cristo como Redentor, capítulo 2 apresenta Cristo como pacificador, reconciliou o homem com Deus. O capítulo 3 apresenta Cristo como o tesouro eterno que nós encontramos. O capítulo 4, ele é o doador dos dons ministeriais à igreja, Efésios 4 e 11, né? Ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Capítulo 5, ele é o marido modelo. Queremos ver o modelo de marido? Efésios 5 fala sobre isso. Capítulo 6, ele é o Senhor poderoso das batalhas. Ele é aquele que nos dá poder para vencer a batalha espiritual. Então, a ênfase em Efésios em Cristo é muito grande em todos os capítulos, mas, ao mesmo tempo, coloca a igreja ali como o corpo de Cristo, e que esta igreja não sobrevive sem Cristo, e que Cristo estabelece um corpo na terra para representá-lo, para viver por ele, para ser os braços de Jesus, as pernas de Jesus, a boca de Jesus, os olhos de Jesus, as ações de Jesus, não só o conhecimento de Jesus, no versículo 17 diz espírito de revelação, de sabedoria, mas de ação também. E aí eu e você precisamos entender isso, crer nisso para viver isso na quarentena, sem quarentena, passando bem, passando mal, com circunstâncias boas, ruins, com dinheiro, sem dinheiro, entender que as bênçãos, todas as bênçãos espirituais nos foi concedido. O problema é que, hoje em dia, quando se fala em bênçãos, logo pensa em bênçãos financeiras. Todo mundo, né, já abre o olho para as bênçãos financeiras, que são boas, são legítimas. Mas a Bíblia está dizendo aí as bênçãos espirituais, ou seja, independente das materiais, independente das circunstâncias, nós estamos desfrutando e vivendo as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Uma outra ênfase muito importante nessa introdução que Efésios dá, além de dar uma ênfase em Cristo, a cabeça, uma ênfase na igreja, o corpo de Cristo, e na prática da vida cristã diária, também fala sobre quem é que vai nos impulsionar e nos ajudar e nos direcionar nessa prática da vida cristã. É o Espírito Santo. Então, há um destaque também muito forte em Efésios
da ação da pessoa do Espírito Santo na vida do crente individual e na vida da igreja em termos de coletivo. O crente é a igreja, mas fala dessa ação do Espírito no crente individual e na igreja, ou seja, que o crente não vive sem a coletividade e o Espírito Santo orienta isso. Então, eu queria destacar aqui, hoje, nessa palavra, essas bênçãos espirituais. Tudo isso que Efésios fala, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, o Espírito Santo é quem nos enche, nos coordena, nos orienta, nos ajuda a agir. Tudo isso já faz parte dessas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios 1:3, nós lemos, diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Está aqui, nós já lemos aí, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que nós possamos ter essa convicção, esta certeza bíblica, porque aonde eu for com essa convicção na minha mente, no meu coração, no meu espírito, todo o meu ser, não dá para separar, né, espírito, alma e corpo, é todo um conjunto do ser humano. Então, esse conjunto do ser humano inclui aí a sua personalidade, que é o seu pensamento, o seu sentimento, a sua volição, a sua vontade, o seu caráter, o seu temperamento, toda a sua vida, nós precisamos entender que agimos pelo Espírito e recebemos as bênçãos. Então, com essa convicção, seja passando necessidade, seja na bonança, seja qual for a situação, né, de pandemia, de saúde, de doença, entender que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí eu queria destacar algumas coisas aqui. Primeiro, é que nessas bênçãos espirituais, nós temos, em primeiro lugar, uma nova posição em Cristo. Uma nova posição. Antes éramos condenados, pecadores condenados, distanciados, inimigos de Deus, não tínhamos nenhuma chance de salvação, não tínhamos nada. A pessoa pode ser rica financeiramente, pode ter carro, casa, dinheiro, se não tem Jesus, ela está morta espiritualmente. Efésios 2 fala sobre isso, que ele nos vivificou, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas ele nos deu uma nova posição. Então, a posição anterior era de condenados à perdição eterna, de condenados à morte, condenados ao pecado, debaixo da maldição da lei, debaixo da maldição do pecado, debaixo da maldição dos nossos atos, dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecados, todos nós cometemos transgressões, e a repetição desses pecados e transgressões, isso chama-se na Bíblia de iniquidades. São as práticas diárias da iniquidade. Pecado é você errar o alvo. Mesmo querendo acertar, você erra. Você não quer pecar, mas acaba pecando. Transgressão é quando você faz voluntariamente. Tem um sinal lá de pare. Você sabe que tem que parar, tem um sinal vermelho, você sabe que tem que parar no sinal vermelho, mas aí você passa o sinal, você está transgredindo uma lei, voluntariamente. Transgressão, iniquidade é o conjunto de todas essas práticas, e aí Jesus veio para nos dar uma nova posição, nos tirar dessa posição, desse lamaçal, e nos colocar numa nova posição, justificados. Ele morreu no nosso lugar. Então, justificados, santificados, transformados, e agora não somos mais inimigos de Deus, agora somos filhos de Deus, somos servos de Deus. E aí o texto que nós lemos, o propósito desse chamamento, dessa salvação, para sermos santos. Antes não tínhamos identidade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, fala sobre isso, que antes vocês não eram nem povo, vocês, como que dizem, vocês não tinham nada, vocês não tinham identidade, não tinham como se identificar, vocês estavam completamente perdidos, mas agora sois povo de Deus, geração eleita, nação adquirida, sacerdócio real. Essa é a nossa nova posição, essa é a nossa identidade, esse é o nosso chamamento, é a nossa vocação, e as bênçãos celestiais. Então, a primeira coisa que eu quero destacar
é isso aí, essa nossa nova posição, a nossa nova condição. Crendo nisso, Paulo está estabelecendo esse ensino, essa doutrina, para que quando os efésios passassem frente ao gigantesco templo de Diana, onde as pessoas estavam ali adorando uma deusa falsa, onde haviam as prostitutas que eram sacerdotisas e fazia parte do culto deles os relacionamentos de prostituição. Quando os crentes passassem por ali, que talvez já tinham vivido aquela velha vida, pudessem se lembrar: eu não pertenço mais a esse mundo. Eu não pertenço mais a essa prática. Eu não pertenço mais a essa velha vida condenada. Eu agora estou numa nova posição. Eu agora estou nas regiões celestiais em Cristo Jesus e recebi todas as bênçãos espirituais. Então, o ensino, a doutrina, tem tudo a ver com a vida diária, com a vida prática, para que a gente possa lembrar que a minha velha vida não me merece mais, vamos dizer assim. Nós não merecíamos ser salvos, não temos nenhum mérito, nenhuma obra que nos salve. Tudo é Jesus pela graça de Jesus. Mas agora somos salvos, somos santos, somos filhos de Deus. Aquela velha vida não nos merece mais, porque estamos numa nova posição em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Jesus por isso. Eu queria destacar aqui o segundo ponto, nessas bênçãos espirituais. Primeiro, a nossa nova posição. Você está numa nova posição. Você está numa nova situação. Você está, vamos dizer assim, num novo patamar, em outro patamar na vida espiritual, na bênção de Deus, na presença de Deus. Então, ande com humildade, mas ande com a cabeça erguida, entendendo que você é filho de Deus. Você é santo, é o seu chamamento. Daqui a pouquinho eu vou dar um destaque nessa questão aí do nosso chamamento, desse ponto, nessa segunda parte aqui. Segunda coisa é que nessas bênçãos espirituais, uma nova posição e agora uma vida centralizada em Cristo Jesus. Uma vida centralizada em Cristo. Alguém usa o termo cristocêntrico, que eu acho muito legal. Uma vida cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo está entronizado, vivendo em nós e através de nós. E aí Paulo fala sobre essa revelação do mistério que estava oculto desde o passado e que esse mistério foi revelado a nós. E já lemos aí que nós fomos adotados como filhos por adoção. Na cultura hebraica e no Novo Testamento, nós não vemos esse costume e nem essa lei de adoção de filhos. Você podia ver isso em outras culturas, mas no judaísmo não se adotava filhos. Ou era filho ou não era. Se você ler a Bíblia, você percebe essa diferença. Judaísmo, Antigo Testamento, não tem esse negócio de adoção de filhos, nem na lei. Por exemplo, se era um estrangeiro, vinha, ia ser um servo, um escravo ou um empregado. Por exemplo, um casal, né? Não tinha filhos, aí o marido morria, aí a viúva não tinha filhos, para ela passar a herança, ou para ela manter a herança, a terra dela, o cunhado dela, ou seja, o irmão do falecido, casava-se com ela, tendo mesmo outra família, tinha filhos com ela, né, legitimamente, isso era por lei, e aí aqueles filhos não eram adotados, aqueles filhos eram considerados dela e do falecido, não eram considerados do cunhado ou do irmão do marido. Então, os filhos eram dela e do falecido, e aí aquela herança, então, ia continuar passando para os filhos. Então, não havia essa ideia de adoção no Antigo Testamento. Aí vem Jesus, o nosso Salvador. Como é que agora Deus vai ter outros filhos? Não tinha também essa ideia na religião judaica, no Antigo Testamento, de as pessoas tratarem Deus como pai. Deus é pai, meu papai. Não, né? Era Deus lá e você aqui. Você nem é digno de chamar Deus de pai. Tanto é que os judeus, na época de Jesus, se escandalizaram com Jesus quando ele usava essa terminologia em relação a Deus, de pai. E aí, como é que agora Deus vai ter filhos? Como é que agora Deus, né, eu posso chamar Deus de pai? Então, em Cristo Jesus. E esse é o grande mistério da Bíblia Sagrada, das bênçãos celestiais, que em Cristo Jesus
Todos, João 1:12 diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Isso é um poder que nós recebemos de serem filhos de Deus. Em Cristo Jesus, João 1:12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus em Cristo Jesus. Isso é algo novo, extraordinário, maravilhoso, que só Jesus pôde conquistar para nós, de nos fazer ser filhos de Deus. Então, isso, pense bem, isso não é coisinha pequena, não. Não, todo mundo é filho de Deus. Não, só é filho de Deus em Cristo Jesus. Só é filho de Deus se entregar a sua vida para Jesus, se receber Jesus como Salvador, porque essa é uma conquista que Jesus teve. Este é um milagre que Jesus teve pelo seu sacrifício, pela sua ressurreição. Em Cristo, isso foi algo que ele conquistou, esse poder ele conquistou de fazer de mim e você, miseráveis pecadores condenados, nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Esta é parte da nossa nova identidade. Filhos santos. Somos chamados para ser filhos, para ser santos em Cristo Jesus. Este é o mistério de Deus revelado em Cristo Jesus, que com a pregação do Evangelho, com a salvação, nós nos tornamos filhos. Mudamos de posição e Cristo é o centro da nossa vida e agora somos filhos de Deus por adoção. E já os gregos, os romanos, principalmente na época de Paulo, os romanos tinham esse costume de adoção com lei, com papel, tudo direitinho como nós temos hoje. Na cultura hebraica não tinha. Então, essa ideia de adoção é muito forte quando Paulo fala, porque no mundo judaico não tinha, mas no mundo grego e romano tinha, e passava-se papel, e aquele filho adotado tinha todos os direitos dos outros filhos legítimos, tanto em termos de intimidade na casa, de relacionamento e de herança financeira também. Todos os direitos. Assim nós nos tornamos. Em Cristo Jesus, fomos tornados filhos por adoção com todos os direitos. No Antigo Testamento, o filho mais velho recebia 50%, 60%, 70% da herança e o restante era dividido pelos outros filhos. Em Cristo, que é o nosso irmão mais velho, vamos dizer assim, nós não vamos receber só parte, nós vamos receber 100% da herança junto com Cristo. Por isso que a Bíblia nos chama de co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros juntamente com Cristo e recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí, o que eu quero destacar também é uma questão muito interessante que está no versículo 17, 18, se o pastor Júlio puder projetar aí, o versículo 17, 18 do capítulo 1. Estamos dando esse destaque das bênçãos espirituais. Primeiro, uma nova posição. Segundo, uma vida centralizada em Cristo, nos tornamos filhos. E aí dentro disso, olha o que diz o versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha o 18. Iluminados os olhos do vosso coração, veja que fala de conhecimento de sabedoria, fala de revelação, fala de olhos iluminados para saber, diz qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Eu quero dar esse destaque na vocação. Em algumas traduções diz chamamento ou chamada. Alguns crentes falam, eu não tenho chamado, então vou ficar só aqui no banquinho quietinho, eu sou muito humilde, eu não tenho chamado, então eu vou ficar aqui na minha. Na vida cristã não existe isso. Na vida cristã, todo salvo em Jesus, ele é um chamado. Ele tem uma chamada, ele tem uma vocação. Paulo não está falando aqui de vocação ministerial. No contexto, Paulo está falando de vocação de vida cristã, de nova posição, de bênçãos espirituais, de adoção de filhos, de ser chamados por Jesus na vida cristã. E aí, dentro desse chamamento, existem pelo menos 3 facetas aí de um chamamento, de uma vocação. Primeiro, somos chamados para ser, identidade, ser santos, ser filhos. Já falamos sobre isso. Essa é a nossa nova identidade. Nós somos filhos de Deus, somos santos. Faz parte do nosso chamamento ser uma nova pessoa, uma nova vida. Faz parte do nosso chamamento, em segundo lugar, pertencer.
pertencer a Deus, pertencer à família de Deus, pertencer ao corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, faz parte da minha vocação e da sua, quando Paulo diz aí, ser uma nova criatura, ser santo, ser filho, pertencer a Deus, pertencer à igreja, pertencer à família de Deus. Você pertence agora a uma comunidade, a um povo, a uma nação santa, a um sacerdócio real. Você não está aí por conta própria. Ah, não dou satisfação para ninguém, meu compromisso é só com Deus e com a Bíblia, eu não tenho compromisso com homens. Não, é pelo contrário. A Bíblia diz que nós temos compromisso com Deus, com a Bíblia e com seres humanos, homens e mulheres que também fazem parte desse corpo de Cristo, e temos um compromisso com o mundo, veja bem, com as pessoas, compromisso de pregar o evangelho para essas pessoas, alcançar sem nos conformarmos, não nos conformando com esse mundo. Então, esse chamamento, essa vocação é de ser filho de Deus, é de pertencer a Deus, e também é de servir. Veja, antes de Deus nos chamar para servir, para ser um pastor, um evangelista, um diácono, um missionário, um obreiro, antes de Deus nos chamar para servir, Ele quer nos chamar para ser. Deus não nos chama primeiro para ser um servo, para servir, para ser um ministro. Deus primeiro nos chama para ser filhos, para ser santos, para pertencer a Ele, à igreja dele, para que depois, quando eu for servir, eu possa servir convicto de quem eu sou em Cristo e a quem eu pertenço em Cristo. Aí o meu serviço cristão vai estar estabelecido em Cristo Jesus, estabelecido na identidade que eu tenho como Cristo, o centro da minha vida. Amém, amados? Já vamos começar a terminar, eu estou aqui de olho no relógio, mas entender essa verdade maravilhosa da palavra de Deus, que nós todos temos um chamamento. Você nunca mais diga, eu não tenho chamado. Tem, você tem uma vocação, um chamado de ser santo, ser filho, de pertencer e de servir. Todos somos chamados para servir. Nem todos são chamados para ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres, como diz Efésios 4:11. Nem todos são chamados para ser missionários, mas todos são chamados para servir. De alguma maneira, de alguma forma, na casa de Deus, servir a Deus, servir as pessoas. Há um conceito, eu não sirvo a homens. Sim, nós servimos a Deus e servimos aos seres humanos também. Quando nós servimos as pessoas, a nossa motivação não é de receber algo das pessoas. A nossa motivação é eu estou servindo a Deus através de servir as pessoas. Efésios 4, 5, 6 fala sobre isso. Paulo põe isso na prática, de que eu devo trabalhar para o meu patrão como se fosse para o Senhor. Eu devo fazer as coisas, servir uns aos outros, amar uns aos outros, mais de 70 uns aos outros no Novo Testamento, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, servir uns aos outros, porque é assim que a vida centralizada em Cristo, por causa das bênçãos espirituais, nós devemos viver em nome de Jesus. É fácil isso, gente? Não é. Tem que ser perfeito, então? Não, somos falhos, cometemos erros, cometemos falhas, eu cometo erros, cometo falhas, todos nós cometemos falhas, dificuldades, mas a gente sabe para onde vai, nós sabemos quem somos, a quem pertencemos, o que temos que fazer, nós temos um alvo que é Cristo, temos uma meta, temos um rumo, temos uma visão. Eu erro e falho, eu preciso deixar o Espírito Santo me convencer, me arrepender, confessar, deixar, seguir para frente. Não são essas dificuldades, problemas, embaraços, pecados que sejam, que vão me atrapalhar a continuar prosseguindo na minha vida centralizada em Cristo Jesus, porque eu tenho uma vocação, você tem uma vocação, você tem um chamado de ser, pertencer e servir a Deus. Glória a Jesus. Em último lugar, eu queria destacar aqui com os irmãos sobre o Espírito Santo. Dentro dessas bênçãos espirituais, temos uma nova posição em Cristo, temos uma vocação de ser, pertencer e servir, temos uma vida centralizada em Deus, somos adotados em Cristo Jesus, somos filhos agora, uma nova identidade.
E nessas bênçãos espirituais, nós temos e recebemos o Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. E Paulo dá duas ilustrações, duas analogias sobre o Espírito Santo nesse texto. Uma é o selo e outra é o penhor. O versículo 13 de Efésios 1 diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. 14. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse em louvor da sua glória, no capítulo 1, é citado pelo menos 3 vezes, em louvor da sua glória, em louvor da sua glória. Tudo isso para a glória de Deus, para Deus ser glorificado, todo o crédito é dele. Agora, veja, selo e penhor. O selo era para definir de quem era aquele documento ou aquela propriedade. Animais eram selados, documentos eram selados, eram, vamos dizer hoje, um carimbo, eles derretiam a cera e tinham um sinete, ou era um anel, ou era um carimbo mesmo, um documento era selado, essa propriedade, o selo marcava de quem era aquela propriedade, de quem era aquilo, a quem pertencia aquilo. Não se podia quebrar um selo, não era só o selo de cartas, que era enviada uma carta, e mesmo carta que era enviada era selada, e aí era diferente do selo de hoje. O selo de hoje não identifica exatamente de quem é, ou é uma propriedade de alguém. O selo de hoje é algo que você paga para garantir que aquela carta vai chegar no destino. O selo, naquele tempo, na época que Paulo está escrevendo, e nessa ideia, é questão de propriedade. Definia a propriedade. Essa carta pertence a essa pessoa, essa propriedade, esse documento indica que essa propriedade pertence a essa pessoa. Então, a Bíblia está dizendo, e Paulo está dizendo, que o Espírito Santo, nós recebemos o selo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está ali selado, vamos dizer assim, escrito Espírito Santo. Quando Deus olha para nós, Jesus olha para nós, aquele é o selo, é a garantia de que eu pertenço a Deus. Lá em Coríntios fala, isso é maravilhoso, que nós agora somos o templo do Espírito Santo, santuário de Deus, habitação de Deus, nós somos propriedade de Deus. 1 Pedro 2:9, somos propriedade de Deus. E o Espírito Santo que habita em nós, na plenitude do Espírito, é esse selo que garante, mostra para mim, para você, para todo mundo, para Deus, para Jesus, no mundo espiritual, esse aí pertence a Deus. Está aí o selo, o Espírito Santo está aí identificando que ele é propriedade, ela é propriedade de Deus. E outra coisa que Paulo diz é o penhor. O penhor, um pouco diferente do hoje também, que você vai numa loja e penhora um objeto e pega um dinheiro. A ideia de penhor ali era uma propriedade que ia ser comprada, como hoje, você vai comprar uma casa, você dá uma entrada, um calção, quando vai alugar, tudo. Você dá uma garantia, em inglês chama-se down payment. Então, essa era a ideia, o penhor da garantia. Olha, eu vou comprar essa herança, então precisa dar um penhor, um calção, uma entrada, uma garantia, um down payment. A pessoa dava, aquilo garantia que ia comprar. Como você compra uma casa hoje, você faz uma oferta, dá uma garantia. Esta é a ideia que Paulo está dizendo, que o Espírito Santo na minha vida e na sua vida é esse penhor, essa garantia de que Jesus voltará para nos buscar e nos levar para a eternidade. Estas são as bênçãos espirituais, algumas delas, tem muitas outras, mas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus que nós recebemos e que nós temos conquistadas por Cristo Jesus. Então, que isso possa ser no nosso coração uma verdade forte para no dia a dia da nossa vida nós colocarmos isso em prática nas nossas ações, nas nossas conversas, naquilo que eu faço, nas minhas decisões em todas as áreas. Às vezes as pessoas querem separar demais. Não, isso aqui é a minha área espiritual, isso aqui é a minha área material, Deus não tem nada a ver com isso aqui é o que faço. Não. Toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, precisam ser centralizadas em Cristo. Tudo tem que partir daquilo que eu creio como filho de Deus, pertencente a Deus, e servo de Deus e embaixador de Cristo. Então, tudo que eu fizer com base naquilo que eu creio,
e eu creio que Cristo é a cabeça minha, eu sou o corpo de Cristo, eu tenho uma nova posição em Cristo, eu sou filho por adoção, eu tenho o Espírito Santo como selo, que eu sou propriedade de Deus, como penhor que Deus voltará para me buscar, Jesus voltará. Viver isso na prática, porque em todas as áreas da minha vida, seja no negócio, seja na escola, seja em casa, seja na igreja, seja na rua, aonde eu estiver, eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, você tem uma identidade de filho de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração, que Deus possa continuar guardando e abençoando a cada um, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por esse privilégio que o Senhor tem nos dado, de estarmos juntos aqui, te louvando, te adorando, ouvindo a Tua palavra, para que possamos pôr em prática a Tua palavra e viver a Tua palavra, em nome de Jesus. Eu te adoramos, te louvamos, bendizemos o Teu nome para todos. Que a Tua bênção esteja sobre o pastor Júlio, a pastora Raquel, sua família, sua igreja, ministério, os irmãos, esses que estão ligados, Senhor, esses que estão participando deste culto, desta bênção, que aqui estamos juntos, vários irmãos participando, que o Senhor possa abençoar, guardar, multiplicar, guardar e livrar do mal, e que possamos, Senhor, viver estas convicções no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Te adoramos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Obrigado. Amém. Pastor Salmão, muito obrigado mesmo por essa palavra abençoadora, fazendo algumas anotações. Eu tenho certeza de que os irmãos também estavam fazendo anotações, estavam aí lembrando, e quando o meu amigo reverendo Salmão estava ensinando, pregando a palavra e ensinando, lembrei-me dos tempos que nós estávamos ali em Angola, por isso de que eu sempre quis trazê-lo de volta. Esse é um homem do ensino, esse é um homem da palavra, e ele hoje nos falou sobre a nossa nova identidade, ele nos falou sobre a nossa nova posição, sobre a nossa vida cristocêntrica, ou seja, não podemos estar centralizados ou orbitando ao redor das notícias da CNN ou do que acontece no mundo, mas a nossa vida, ela está centrada na pessoa, na palavra, nos méritos e nas promessas de Cristo. Ele falou para nós sobre a nossa vocação, ou seja, o nosso chamamento, aquilo que nós temos que ser: sal da terra, luz do mundo, aquilo que nos foi dado como graça para podermos refletir aonde quer que nós estejamos. E gostei, Salmão, daquilo que você falou. O mundo está de quarentena, mas Deus não está, não. Deus não está de quarentena mesmo. Ele está firme e forte, fazendo aquilo que lhe apraz, no seu propósito, no seu Kairos e no seu Cronos também. E por isso de que ele nos deu, disse o pastor Salmão, por fim, ele nos deu seu selo, nos deu seu penhor, e é uma bênção, aleluia. Nós temos em linha, pastor Salmão, eu sei de que o seu tempo também é limitado, mas somente para dizer de que nós temos aí o meu co-pastor, o pastor Carlos, que está em linha, temos outros pastores de Angola que estão assistindo também, temos alguns irmãos que entraram. Normalmente nós damos um tempinho para perguntas e respostas. A palavra foi bem objetiva, a palavra foi bem, digamos assim, bem nossa, algo que nós temos no coração, mas eu gostaria, se você permite, Salmão, segurar 2 minutinhos, porque se houver uma pergunta, se houver algo que alguém gostaria de perguntar, porque talvez sendo novo, ou porque talvez simplesmente tem uma dúvida no assunto da carta dos Efésios, eu quero tirar aqui, ou melhor, eu quero dar o som a todos os irmãos, e se alguém tiver uma pergunta, se alguém estiver interessado em conversar conosco, com o pastor Salmão, e fazer-lhe uma pergunta sobre o livro de Efésios, não queria terminar esse momento sem ceder a oportunidade. Basta você tirar o seu mute. Eu estou agora já permitindo, todos já têm a capacidade, portanto, se alguém quiser fazer uma pergunta,
põe o volume e fique à vontade. Outra maneira, algumas pessoas normalmente me enviam a pergunta através do WhatsApp e eu falo aqui, mas fique à vontade, se alguém tiver, damos a oportunidade. Pastor Amém. Júlio. Senhor. Pastor Júlio. Sim, estamos ouvindo. A paz do Senhor. À vontade. Pastor, obrigada, pastor, pela palavra. Homem de Deus, senti aqui realmente a presença, né? Quando a gente verdadeiramente se dispõe para falar, para estar em espírito, em verdade, e a gente consegue sentir. Obrigada pela palavra. Mas a minha pergunta é sobre a predestinação. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 5, sempre tem essa questão, porque o presbiteriano vai dizer que, né, somos escolhidos. Então, fica um pouco da dúvida quando o pastor falou, mas na nossa doutrina a gente vê de uma outra forma. Então, eu gostaria que o pastor pudesse esclarecer um pouco essa diferença. Amém? Amém. Pastor Salmão, se me permite, antes de você responder, vamos dar uma oportunidade para uma segunda ou terceira pergunta, porque aí você responde tudo de uma vez. Será que há outra pergunta? No momento eu estou vendo que algumas pessoas estão com o seu microfone ligado. Se houver outra pergunta, faça logo. Eu creio que não. Pastor Salmão, então tenha a palavra, por favor. Fique à vontade. Sim, é muito simples. Nós precisamos crer e não ter medo de dizer, né, da predestinação e da eleição. São doutrinas bíblicas. A eleição e a predestinação são doutrinas bíblicas da palavra de Deus. Agora, a gente precisa entender que a eleição, e isso né, todos aceitam isso, é o decreto de Deus de ter elegido, né, Cristo Jesus para morrer desde antes da fundação do mundo, e elegeu em Cristo, a Bíblia diz, né, todos aqueles que serão salvos, transformados em Cristo Jesus. Lá em 1 Pedro fala pela presciência de Deus, ou seja, pelo conhecimento antecipado de Deus. Então, em Cristo, todos os que se tornam salvos, adotados, são eleitos em Cristo. A ênfase da eleição, que nós cremos e entendemos, é essa, é em Cristo. Uma pessoa entregou sua vida para Jesus e está em Cristo. E a predestinação é um ato de Deus dentro desse plano da eleição, que aqueles que se tornam salvos em Cristo estão eleitos e estão predestinados a receber essas bênçãos espirituais. Nós não cremos nessa ideia de que há uma predestinação definitiva de Deus, de que esses vão para o céu, esses vão para o inferno, ou vice-versa, né? Que Deus escolheu só alguns para o céu e os outros ele não escolheu, ele, né, abandonou. Então, não existe isso na Bíblia, a gente não vê isso na Bíblia. Nós vemos na Bíblia, sim, a doutrina da eleição, somos eleitos, sim, em Cristo Jesus, em Cristo, a ênfase é essa, somos predestinados, sim, em Cristo Jesus, mas não a predestinação individualizada, que um vai para o céu e outro está predestinado a ir para o inferno, mas é uma predestinação no sentido de igreja, aquele que pertence à igreja está predestinado a receber essas bênçãos, a ir para a eternidade, a ir para o céu. Então, esse plano de Deus, essa eleição de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus não é pego de surpresa. Então, as pessoas, né, são salvas e esse salvo já está determinado por Deus. Aquele que vai ser salvo está eleito em Cristo, está predestinado em Cristo a receber as bênçãos, a salvação, as bênçãos espirituais e garantida a eternidade em Cristo Jesus. Ótimo, obrigado, pastor. Boa explicação. Como eu disse, ele é um excelente mestre das Escrituras. E a Sônia Chiang está perguntando aqui de que... não, ela está dizendo que parece que outra pessoa está querendo fazer uma pergunta. Sim, era, se eu não me engano, o nosso querido
Camuele, que estava tentando falar, portanto, não sei se ele quer fazer uma pergunta, fique à vontade, ou se outro irmão quiser fazer ainda outra pergunta, fique à vontade, porque senão temos de encerrar por causa do tempo do pastor Salmão. Ele está no horário do almoço lá nos Estados Unidos e tem os seus trabalhos, ele nos cedeu a oportunidade para estarmos juntos nessa noite, durante essa hora. Mas se houver outra pergunta, fique à vontade. Amém. Pai Senhor, eu estava a ouvir a explanação acerca do capítulo 1 e o versículo 3. O versículo 3 ele é específico, ele fala sobre as bênçãos. Eu gostaria de saber, né? A pergunta é clara, vou fazer a pergunta clara. Que diz, quais são essas bênçãos espirituais? Como é que é? As bênçãos celestiais. As bênçãos espirituais nas regiões celestiais. As bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Sim. Exato. Tá. Não, as bênçãos são essas que nós falamos, né? De a salvação, a nova posição em Cristo, uma vida centralizada em Cristo, o selo do Espírito, o penhor do Espírito. Então, as bênçãos espirituais, tudo que envolve a salvação, a nossa vocação em Cristo, né? Quem somos, nossa nova identidade, a quem pertencemos, servir a Deus faz parte das bênçãos espirituais. Então, são estas e outras que Paulo vai falar na carta. Nas regiões celestiais, isso quer dizer o quê? Que são coisas que vêm do céu. Nós não moramos no céu ainda, mas quer dizer que já desfrutamos aqui na terra as coisas do céu. Já desfrutamos aqui na terra aquilo que Deus tem para nós, que Ele preparou no céu. Então, ou seja, já vivemos um estilo de vida que é um estilo de vida que vem do céu, as bênçãos nas regiões celestiais, ou seja, nós vivemos num mundo espiritual também, na dimensão espiritual, apesar de estarmos aqui. Tanto é que Paulo depois vai falar da batalha espiritual no capítulo 6. Então, essas regiões celestiais, nós precisamos entender que nós vivemos no mundo, na terra, porque vai falar no capítulo 4, 5, 6, né, do marido, da esposa, dos filhos, do empregado, do patrão, da guerra espiritual. Quer dizer o quê? Que regiões celestiais recebemos do céu, vivemos na terra já parte dessa herança das regiões celestiais em Cristo Jesus. E a nossa vida cristã não é só isso que nós vemos. Ela tem também um lado espiritual, né? A dimensão da vida espiritual na nossa vida. Amém? Amém, pastor Salmão. Vamos cantar o hino. Que... Raquel, por favor, tenha a palavra. Vamos cantar um hino nesse momento para nós encerrarmos. Ele já orou por nós, mas queremos cantar um hino juntos. E depois, como é de praxe, nós temos o costume de... Então, logo depois do hino, você prepare para ligar o seu vídeo, porque aí eu quero tirar uma fotografia e mandar para vocês como lembrança desse culto. Raquel, o hino. Amém. Vamos cantar esse, né, que todo mundo conhece, os irmãos aí de Angola, com certeza o pastor Salmão também. E diz, obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, aleluia. Aleluia, 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 tua pandula suco, aleluia, tua pandula suco, aleluia, tua pandula suco, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tua saquerina gana, aleluia. Tua saquerina gana, aleluia. Tua saquerina gana, aleluia.
Aleluia, Aleluia. aleluia, aleluia. Amém. Tua Pandula. Aleluia. Obrigado, obrigado. Os irmãos, por favor, rapidamente, só ponham o seu vídeo para nós tirarmos uma foto e nós já, então, uma vez que tenhamos todos no vídeo, todos aí ligados para marcarmos a presença juntamente com o pastor Salmon, que, como disse ele nos deve, fazem 17 anos, e todo ano que eu vou nos Estados Unidos ele diz, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Hoje está aqui no nosso meio, virtualmente pelo menos, né? Assim de que vamos foto aqui rapidamente, Cãozinho da Aline. do Senhor Jesus. Todo mundo dizendo adeus. Aí um adeus para mim, por favor. Isso. Pai da glória, queremos te bendizer e queremos te glorificar. E quando encerramos esse... Muito obrigado, pastor Júlio. Deus juntos, Senhor, Amém. pelas misericórdias do Espírito. Aleluia. Quando, Senhor, nos juntamos aqui Glória a para Deus. as tuas misericórdias sobre cada um dos teus filhinhos. Senhor, sabemos, Deus da glória, de que tu vais abençoar Yes, o Lord. Salmon nesse novo local de culto de que eles compraram, e ele agora vai ali para discutir, Senhor, aquelas questões. Obrigado por aquele novo templo, obrigado pelos irmãos lá de Angola que estão conosco aqui, os nossos irmãos dos Estados Unidos, aqui de toda a África do Sul. Obrigado, Senhor, por esta noite de ensino, por esta noite da palavra, Senhor, e despedimos a todos os teus queridos em nome de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. E aqueles que são daqui de Pretória Oeste, lembre-se de que nós estamos em oração com a nossa irmã Aline. Se você quiser participar, fale com ela, mande o seu número para ela, e ela tem a vigília no Zoom. Também no domingo já temos o nosso culto presencial com apenas 50 pessoas. Quero convidar você que não veio domingo passado, Dúnia, Sônia, Celso, Polaco, olha, outras pessoas que estão aqui, venham, vocês podem com a máscara, e se não tiverem máscara, eu já comprei um pacote de máscara aqui para vocês. Venham para o culto, 1,5 metro de distância um dos outros, com muito álcool e fogo de Deus na nossa cabeça, e vamos ter um culto maravilhoso. Mais uma vez, pastor Salmon, muito obrigado, tua Pandula, thank you very much. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.